Virgem, como está? Bem-vindo à sua leitura. Olhe, respire um momento, porque hoje você precisa ouvir isto. Eu sinto que esta mensagem não vem apenas para que pense, vem para movê-lo, para que tome as rédeas de algo importante em sua vida. Bem, vamos nos conectar. Bem, saiu uma única carta e é o sábio. Veja que impressionante, Virgem, porque esta carta, como mensagem inicial, coloca você à frente com a sua própria maturidade, com a sua experiência. Com tudo isso que você já sabe e que às vezes hesita em aplicar por querer ter tudo perfeito antes de dar um passo. O sábio não é uma energia impulsiva, não corre, não improvisa, mas também não fica imóvel. E aqui está a diferença para você hoje. Esta carta diz que você já tem critérios, já tem informação, já tem intuição prática para resolver algo que vem postergando. Pode ser que isso tenha a ver com o trabalho, com uma decisão profissional, com uma conversa pendente, com uma organização que precisa fazer para avançar. Pode estar também no âmbito econômico, Virgem, que você esteja vendo com mais seriedade os seus gastos, as suas prioridades, as suas metas, entendendo que não pode continuar sustentando algo que lhe tira mais do que lhe dá. E no amor, cuidado, porque o sábio fala de observar bem antes de entregar energia. Não lhe convém ir atrás de quem não lhe demonstra clareza. Você precisa de reciprocidade, precisa de fatos. Eu sinto que esta carta está lhe pedindo algo muito concreto, menos pensar demais e mais aplicar o que já sabe. Porque às vezes você analisa, analisa, analisa. E sim, isso ajuda muito, claro, mas também pode freá-lo. O sábio hoje lhe diz que o seu poder está em decidir com maturidade, sem drama, sem pressa, mas sem continuar esperando eternamente. Lembre-se de que esta é uma leitura generalizada para todo o signo. Se quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendá-la na minha página, carlatarot.com. O link você encontra aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. Eu sinto que isto está apenas começando. Há algo muito importante que está se confirmando para você. Fique comigo até o final, porque há uma mensagem guardada para você que será desbloqueada nesta leitura. Veja, a primeira carta é o 3 de ouros. Veja, Virgem, esta carta eu adoro para você porque fala diretamente de construção, de trabalho bem feito, de reconhecimento por capacidade, por disciplina, por compromisso. Ou seja, aqui não estamos falando de sorte vazia, não, não. Aqui estamos falando de algo que se levanta com esforço, com constância, com inteligência prática. E essa energia é você em muitos sentidos. O 3 de ouros aparece quando o que você faz começa a ser visto, começa a ser valorizado, começa a ter um impacto mais real. Pode ser o laboral, claríssimo, que você esteja em uma etapa onde alguém observa o seu desempenho, onde uma proposta, uma aliança, um projeto compartilhado, uma possibilidade de crescimento começa a se acomodar. Também pode ser que você tenha que trabalhar com outras pessoas e aqui a mensagem é importante. Não queira fazer tudo sozinho, sozinha. Você é muito capaz, sim, mas nem sempre avançar significa carregar tudo. Às vezes avançar significa aprender a delegar, aprender a pedir apoio, aprender a mostrar o seu talento sem se fechar. No amor também fala de construir, mas construir de verdade, não apenas palavras bonitas, não ilusão sem base. Se você está com alguém, esta carta pede trabalho mútuo, acordos, atos concretos. Tempo bem investido. E se você está solteiro ou solteira, pode ser que venha uma conexão que começa de maneira lenta, sóbria, inclusive muito racional, mas com potencial real. Porque para você não serve qualquer história, Virgem. Você precisa sentir que há estrutura, que há presença, que há intenção. E no econômico, é claro, o 3 de ouros diz que uma melhoria vem através do que você sabe fazer. As suas habilidades, o seu conhecimento, a sua ordem, o seu serviço, a sua maneira de resolver. Isso vale. Isso tem preço, isso merece ser mais bem pago. Portanto, cuidado com continuar minimizando o que contribui, cuidado com presentear a sua energia, cuidado com pensar que depois. Não, é hora de fazer valer o seu trabalho. Agora, a carta seguinte é o 4 de ouros e aqui é uma confirmação muito forte, porque se o 3 de ouros fala de construir, o 4 de ouros fala de proteger o que foi construído. Esta carta é muito virgem também, muito de cuidar, de administrar, de não desperdiçar, de querer ter controle sobre o que custou conseguir. Mas cuidado, porque esta carta tem duas faces. Por um lado, sim, fala de estabilidade, de querer organizar os seus recursos, de pensar melhor nos seus gastos, de guardar, de sustentar, de não se exceder. E isso é muito bom. De fato, eu diria que aqui é uma lição importante com o dinheiro, com o tempo, com a energia. Não se trata apenas de quanto você tem,
Se trata de como você o administra. Mas o outro lado do 4 de ouros é o apego. E aí quero que preste atenção. Pode ser que você esteja retendo demais. Pode ser que por medo de perder, por medo de se equivocar, por medo de voltar a passar por uma carência, uma decepção, você se feche para investir em você, se feche para uma oportunidade, se feche para mostrar o que sente, se feche para pedir o que merece. Então, o que o protege também o limita. No amor, por exemplo, esta carta pode falar de alguém reservado, de alguém que não se abre totalmente. Ou inclusive de você, cuidando-se tanto que já não deixa ninguém entrar. Eu entendo essa energia, claro que sim, porque virgem não entrega por entregar. Mas uma coisa é colocar limites saudáveis e outra, muito diferente, é levantar um muro tão alto que ninguém possa alcançá-lo. Se há uma pessoa que é necessária mais clareza, mais verdade, mais consistência, menos controle e mais honestidade emocional. No âmbito laboral, pode ser que você esteja apegado ou apegada a um lugar, a alguma dinâmica, a uma forma de fazer as coisas, simplesmente porque é conhecida, ainda que já lhe fique pequena, ainda que já não o represente, ainda que já não esteja lhe dando o que merece. E esta leitura está empurrando você para revisar isso. Você não nasceu para se conformar, Virgem. Você não nasceu para ficar onde apenas o toleram. Você nasceu para crescer, para organizar, para melhorar, para elevar o que toca. Então, se algo já se tornou estreito, reconheça isso. E agora sai o 9 de copas. Impressionante. Veja que linda confirmação, porque aqui sai uma energia de satisfação, de desejo cumprido, de se sentir melhor consigo mesmo, de ver um resultado que finalmente lhe dá paz. 9 de copas não aparece por acaso depois do esforço e depois do controle. Aparece como dizendo quando você deixa de se sustentar pelo medo e começa a se mover pelo seu valor, abre-se uma porta de bem-estar. Pode ser uma notícia boa, pode ser uma resposta que lhe favorece. Pode ser um avanço econômico, pode ser uma reconciliação consigo mesmo, consigo mesma. Pode ser também que algo que você queria há tempos e no qual vinha trabalhando em silêncio finalmente começa a render frutos. No amor, pode falar de um relacionamento que lhe traz alegria, ou de um momento onde finalmente você deixa de pedir migalhas e reconhece o que realmente merece. E isso já é uma vitória enorme. Mas vou lhe dizer algo importante com esta carta, Virgem. O 9 de copas também o lembra de não deixar a sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Porque sim, pode vir algo lindo de fora, é claro. Mas a verdadeira expansão aqui ocorre quando você se posiciona de forma diferente, quando diz basta ao que o desgasta, quando se organiza, quando se valoriza, quando escolhe melhor, quando deixa de esperar aprovação para agir. Aí tudo muda, aí tudo se transforma. Eu sinto que esta tiragem está lhe dizendo com muitíssima clareza: construa com outro se for preciso, mas não carregue sozinho ou sozinha. Proteja o que é seu, mas não se feche no medo e permita-se receber o que é bom, porque se vem algo que lhe traz satisfação, se abrem portas e acaba uma demora, há uma sensação de alívio para você. Mas você tem que se mover com decisão, tem que fazer a sua parte. Dar o primeiro passo imediatamente naquilo que já sabe que precisa organizar, pedir, mudar ou confirmar. Repita comigo: eu faço valer o meu valor, eu paro de me conformar. Eu administro a minha energia com sabedoria. Eu me abro para receber o que mereço, que assim seja e assim será. Isto ainda está se abrindo? Vamos tirar mais cartas, porque eu sinto que aqui já há uma resposta, sim. Mas também há um ponto interno seu que precisa terminar de se mostrar para que você entenda, porque às vezes você se freia justo antes do avanço. Veja, não é irrelevante o que está saindo. Há uma lição muito clara para você neste momento. E se você absorver Virgem, você vai se surpreender muitíssimo com a forma como isso se transforma. Veja, aqui sai o 8 de espadas. E esta carta confirma exatamente o que eu vinha lhe dizendo. Há um bloqueio mental, Virgem. Há uma sensação de estar limitado, limitada, de sentir que não pode, que não é o momento, que faltam condições, que ainda não está tudo claro. Mas muitas vezes o 8 de espadas não fala de uma prisão real, fala de uma prisão interna de pensamentos repetitivos, de medo do erro, de exigência, de querer ter a garantia absoluta antes de se mover. E isso em você pode ser muito forte. Pode ser que você esteja pensando demais em uma decisão laboral, em uma mudança, em uma conversa, em uma pessoa. Pode ser também que você esteja se dizendo coisas duras, que esteja se desvalorizando mais do que a conta, que esteja vendo apenas o que falta e não tudo o que você já avançou. Cuidado com isso, cuidado com ficar preso ou presa na sua própria mente. Porque o que está freando você agora não é necessariamente a realidade, pode ser a interpretação que você está fazendo da realidade. Depois sai o 4 de copas e aqui vejo cansaço emocional, desmotivação, uma espécie de desconexão,
como se você estivesse há tanto tempo sustentando, esperando, resolvendo, aguentando, que agora lhe custa ver uma oportunidade quando ela aparece. Ou, inclusive, pode ser que algo esteja sendo oferecido a você e você não esteja olhando totalmente, não porque não sirva, mas porque você vem exausto, exausta, decepcionado, decepcionada. Esta carta pede que você desperte, que não rejeite por costume, que não diga não antes de revisar, que não feche a porta só porque antes algo não deu certo. No amor, isso pode ser apatia, distância, não querer se iludir. No trabalho pode ser tédio, sentir que dá muito e recebe pouco. No econômico, uma visão muito cinzenta que não lhe deixa detectar uma saída. Mas volto a lhe dizer, há algo que sim está se movendo, há algo que sim está se acomodando. A questão é que você precisa sair do piloto automático emocional. E a carta seguinte é o 8 de ouros. Impressionante, porque aqui está a solução. O 8 de ouros diz que a sua saída não está em continuar pensando sem parar, está em focar-se em aperfeiçoar, em trabalhar, em fazer, em voltar ao seu centro. Você é um signo de terra. Você recupera o poder quando organiza, quando aterra, quando coloca mãos à obra. Esta carta diz para você voltar ao básico que sim, funciona. A sua disciplina, ao seu talento, a sua prática, as suas rotinas, a sua melhoria constante. Se você estava duvidando de si, aqui as cartas dizem para retomar com compromisso. Se você estava disperso, dispersa, volte ao seu eixo. Se você estava esperando que algo caia do céu, não, Virgem. Aqui a energia responde quando você se ativa. O 8 de ouros confirma crescimento por mérito, por dedicação. Ou seja, sim, há avanço, sim, há resultado, mas vem do seu foco. Pare de lutar consigo mesmo. Pare de dizer a si mesmo que não pode, coloque-se em marcha, faça o que sabe fazer e verá como o sol volta a sair. Bem, Virgem, vamos ver esse conselho final para você. Olha, eu sinto que havia uma última mensagem muito importante e muito curativa, e a carta que sai é amabilidade, que é necessária para você hoje. Pode ser que você esteja sendo muito duro consigo, exigindo-se demais, falando-se de forma áspera quando algo não sai perfeito. Não, não, eu diria para você lembrar disto. Você avança mais quando se trata com respeito, com paciência, com consciência. A amabilidade não enfraquece, muito pelo contrário, ela o ordena, o cura e lhe devolve força. E também nos seus vínculos, Virgem, firmeza com bondade. Faça-se valer, mas sem se machucar nem machucar. Confie, porque eu sinto que isto já está a caminho. Todas as bênçãos para você hoje e sempre.